Daniel 4, Daniel capítulo 4, verso 35. A gente chegou ontem, só voltando, terminamos, mas ele diz assim, ó: todos os moradores da terra são por eles reputados em nada em segundo a sua vontade. Ele opera como o exército dos céus. Aí, aqui em Daniel, a o autor de Daniel vai usar uma palavra, Shemaia, né? Ah, deixa eu só ver aqui, Shemaia, né? É assim, significa, deixa eu só ver aqui, aí, Shemaia que significa céu, né? Depois a gente vai ver em colocar aqui na frente céu, e aí ele usa para falar de exército, Bechem, né? Vou colocar aqui, ó, B cheio, que é soldado, né? Essa parte de baixo aí, né? B cheio, que é soldado, que é vigor, que é alguma coisa forte. Em Gênesis capítulo 2, pega a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, quando Deus termina toda a sua obra, aí ele chega em Gênesis, que quer dizer, né, o início, o começo de tudo. Gênesis capítulo 1, verso 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E aí ele vai e ele coloca a palavra céus, Rachamaim, né, de firmamento. E aí, só que para exército aqui, ele usa, né, Tisivan, né, que é uma outra palavra. Deixa eu colocar aqui, Tisivan, né? Opa, só desenhando aqui, Tisivan. Ele usa essa palavra de cima aqui, que quer dizer exército. E aí, mas que exército é esse? Você já se perguntou? E é uma coisa bem interessante que esse exército de Deus aí, ele que orquestra, e depois a gente vai ver mais para frente, todo o universo é orquestrado por esse exército celestial de Deus. Então vamos lá, existe uma hierarquia celestial, e é o que nós vamos ver hoje, essa hierarquia que existe no céu. E depois nós vamos ver o quanto ela influencia a nossa vida. A primeira, entre os seres celestiais, são os serafins. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, verso 1. Então, e aí a gente vai entender algumas coisas aí. Isaías 6, verso 1, ele diz assim, ó, Isaías 6, de 1 a 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins, e aí a palavra aparece aqui, né? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Então, vamos ver aqui os serafins, que a palavra serafins é queimar, incendiar, serpente. Então, vou desenhar os serafins aqui, vou botar aqui 6 asas, né? Botar um serafim aqui, 6 asas. Por quê? Quando você lê asas, significa autoridade. Então, e aí, olha só, cada um tinha 6 asas. Com duas cobria o rosto,
porque ninguém é digno de estar na presença de Deus e ver. Então, lembra quando Moisés vai falar para Deus, Deus, mostra a tua face no Monte Sinai, e Deus falou, ninguém pode me ver, porque a santidade de Deus é tão tremenda que qualquer um ser humano morreria só de enxergar. Então ele vai e põe a mão, né? Ele passa e põe a mão na fresta, na rocha, e aí Moisés vai ver só as costas de Deus, só aquele a glória de Deus indo embora, assim, né? Icabode, a glória se foi, né? Saiu. Essa palavra é usada quando a arca de Deus é levada pelos filisteus e Eli vai ter um neto e ele morre, aí os filhos de Eli morrem e aí a mulher põe o nome do filho de Icabode. A graça se foi, né? E aí ele tinha aí 6 asas e com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, porque ninguém é digno de estar na presença de Deus. E com 2 voava, porque senão cai, né? Então ele tinha aí 6 asas. 2 ele voava, 2 cobria o rosto para não ver a glória de Deus, 2 cobria os pés para não estar na presença de Deus. E clamavam uns para os outros dizendo, né? Kadosh, 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 né? O Senhor dos exércitos, o Senhor, né? Dos Tessivan. Toda a terra está cheia da sua glória, e as bases do limiar se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Agora, vamos para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4, versos 6 a 8. Apocalipse 4, versos 6 a 8. E aí aparece de novo a questão dos querubins. Apocalipse 4, versos 6 a 8. Adiante do trono, como um mar de vidro, né? Então, é como tem um vidro lá. Uma coisa que a gente vai entender quando a gente estiver lendo isso é que você tem que entender que esses escritos foram escritos na Idade dos Metais, na pré-história e na Antiguidade, né? Então, assim, a percepção mais nova deles era na Antiguidade, na época de Jesus, do Império Romano. Então, antes disso, eu vou ter aí a Idade dos Metais, de Daniel, a Idade dos Metais, né? Na pré-história ali. Então, assim, a história de Moisés, tudo é muito antigo, né? De Abraão, né? Então, vamos lá. Em Apocalipse, capítulo 4, verso 6, há diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então, são os serafins. A questão aqui é de mostrar que tudo vê, né? Então, é como se a roupa dos serafins tivesse olhos, né? Cheio de olhos aí. E o primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Então, grava isso aí. Eu tenho 4 serafins. Cada um tem um rosto. O primeiro tem leão, que significa a realeza, o Evangelho de Mateus. Quando você vai ler em Mateus, e depois a gente vai ver isso, a genealogia de Mateus, de Jesus, vai até o rei Davi. Então, quando você for ler o Evangelho de Mateus, aí você sempre pergunta, às vezes você pode se perguntar, por que tem 4 evangelhos se eles falam a mesma coisa? Na verdade, eles não falam a mesma coisa, eles falam coisas distintas. Então, em Mateus capítulo 1, você vai ter genealogia de Jesus, que vai até, né, Davi. Então, ele mostra Jesus como rei.
o leão. Né? E esse é o primeiro evangelho, a primeira coluna do tabernáculo. Né? São 5 colunas, tudo sempre tem um significado e um propósito. E o segundo é semelhante ao novilho, né? O boi, né? Sacrifício. O Aleph, no hebraico, a primeira palavra do hebraico é Aleph, que é o boi, é a força, o sacrifício. Né? Então, assim, vamos imaginar que não sejam seres muito bonitos de ver, né? Você vai olhar um ser com 6 asas e tem o rosto aí de boi aí, que é o Evangelho de Marcos, de servo. Então, você vai ver nesse aqui Jesus lavando os pés dos discípulos, você vai ver Jesus, né, servindo os discípulos, indo até os discípulos, indo até Lázaro. Você vai ver esse serviço de Cristo. O terceiro tem o rosto como de homem, né? Que é o Evangelho de Lucas. Por isso que você vai ver só no Evangelho de Lucas que Jesus chorou. Você vai ver que a genealogia que aparece em Lucas vai até Adão, diferente de Mateus. Então, quando você olha cada evangelho, ele tem um significado, ele mostra Jesus uma característica, vamos dizer assim, um atributo diferente de Jesus. Mostra Jesus como homem, todos os sentimentos que nós temos é exposto ali no coração de Jesus, através do Evangelho de Marcos, que, na verdade, o Evangelho seria de Pedro, mas pela idade de Pedro, ou alguns dizem que ele não sabia escrever, porque quem escreveu foi Marcos. Esse Marcos é o João Marcos, aquele menino que, quando Jesus estava subindo o monte, descendo, aliás, o Monte das Oliveiras, preso pelo Império Romano, tinha um moço que estava coberto, enrolado no lençol, e lençol, eles tiraram o lençol e o menino foi embora correndo nu. Né? Esse João Marcos. E é o mesmo que Paulo vai mandar embora, né? E Barnabé pega ele depois. Todo esse menino aí, que não é menino depois, né? É Marcos. E aí ele fala lá, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. Então, o rosto do quarto serafins é como a águia, santidade, evangelho de João. Você vai ver que o evangelho de João, desde o começo, né, ele já vai falar sobre a santidade de Deus. Logo no capítulo 1 de João, ele vai falar, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Falando da palavra, né? Palavra rema, né? O Vaiomer, disse Deus, o verbo, estavam, né? Em Gênesis vai falar Deus, Espírito Santo, né? Quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quando eles aparecem para Abraão. Então, o primeiro ser celestial aí são os serafins, né? Que quer dizer queimar, incendiar, que traz a glória de Deus, assim, que você não consegue enxergar nem ficar perto, né? Tudo bem até aí? O segundo na hierarquia celestial, uma coisa é assim, a santidade dos serafins eles são proibidos de pecar. Eles não têm livre-arbítrio. Então, eles nunca pecam, por causa da santidade da presença de Deus. Nunca pecam. Então, eles estão lá desde quando... E aí, uma coisa importante aqui, eles são criação de Deus. Existem 2 coisas importantes. O que é infinito, que teve início, e o que é eterno. Deus é eterno, porque você não tem como mensurar. Não teve começo, nem vai ter fim. O resto
nós somos infinito, outras coisas são finitas. Né? A nossa alma é infinita, nós tivemos começo, mas não vamos ter fim. Seja, infelizmente, para aqueles que vão para o inferno, e seja para aqueles que recebem a graça de Jesus e vão viver eternamente com ele no céu. Então, são coisas que são eternas. Isso é muito legal. Depois a gente fala sobre isso aí, sobre a eternidade e o que é infinito, né? Por exemplo, a glória, a adoração, ela é eterna. A religiosidade, ela é infinita. Ela tem, mas você mensura, tem valor. Você pode mensurar uma religiosidade pelo que você vê. A adoração você não tem como mensurar, porque você não vê o coração do homem como Deus vê. Nós, né, não vemos o coração do homem como Deus vê. E aí, em Gênesis capítulo 3, vai aparecer a segunda espécie aí, vamos dizer assim, do ser celestial, que são os querubins, né? Hoje a gente vai pincelar sobre os anjos, depois a gente vê a queda. Então, em Gênesis capítulo 3, né, depois do pecado do homem, Gênesis capítulo 3, o verso 24, Gênesis 3, verso 24, ele vai dizer assim, ó, e expulsou o homem e expulsou o homem do jardim, Gênesis 3, 24, e colocou querubins, né, querubins, né, ele coloca aqui, e é uma coisa bem legal, porque a palavra querubim, harukivim, que quer dizer arar, cultivar. Olha que coisa legal, né? O significado de querubim quer dizer aquele que ara, aquele que trabalha, que cultiva, né? Por isso que ele estava no jardim, né? E colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar, né? Olha só, guardar o caminho da árvore da vida. A árvore da vida existe até hoje no mesmo lugar. Deus não tirou. Depois nós vamos ver em Isaías que ela vai aparecer de novo. Na verdade, ela está lá. O nosso pecado nos cegou de enxergar ela. Está lá na região do Iraque, do lado do Oriente do Iraque. Isso é bem legal. Lógico que a gente não vai ver, vai passar por ela e não vai conseguir enxergar, como se fosse uma dimensão diferente. Lembra quando nós falamos de Gênesis 10, a Torre de Babel, né, que mais é um portal do que uma torre para chegar no céu? Mas o querubim é essa aí, ará. É a mesma palavra que ele usa no capítulo Gênesis 2:15, quando ele fala para o homem aqui, ó, né, tomou, pois, Gênesis 2:15, né, levedar, que quer dizer cultivar, né, arar, né, e guardar, né? Isso é muito importante porque quando a gente olha a Bíblia, só tinha o jardim e Adão e Eva. E aí Deus manda ele guardar de quê? Depois a gente vai ver. Então, o segundo ser vivente aí, é o segundo ser vivente, vamos dizer assim, na hierarquia, ser celestial, são os querubins. Mas como é que é agora a forma de um querubim? Vamos pegar Ezequiel, capítulo 1, a partir do verso 4. Ezequiel, capítulo 1, verso 4. Vou apagar aqui meus serafins. E agora vamos ver um querubim, que é o que a gente mais ouve falar também, né? E aí, olha só. Olheis que um vento tempestuoso vinha do norte. Uma grande nuvem com fogo revolver-se e o resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como um metal brilhante, que saía
do meio do fogo. Então, Ezequiel ergueu os olhos e viu vindo do norte ali, né, da região da Rússia, daquela região ali da Noruega, da Suécia, né? E vinha uma nuvem de lá, descendo ali, até da Europa, né? Para chegar em Israel, né? Para cima ali, a Turquia, aqueles lados lá. E vinha semelhante aí, ó, uma nuvem e um fogo. E dentro desse fogo aí sai como se fosse um metal brilhante, né? Que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência tinham a semelhança de homem. Então agora ele vê como se fosse 4 seres viventes, mas aí tem uma diferença aqui dos serafins. Cada um tinha 4 rostos. Lembra lá dos serafins? Cada um tinha um rosto só. Um rosto de leão, um rosto de águia, um rosto de homem e um rosto de novilho. Agora, no verso 6, ele diz que cada querubim tinha 4 rostos. Né? E como também 4 asas. Então, um querubim, ele tem 2 asas a menos que os serafins. Toda vez que você vê asa, é questão de hierarquia. Um serafim tem 6 asas, o querubim tem 4 asas. E aí é autoridade. E tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, né? Quer dizer assim, não tinha joelho. Um querubim é um soldado, né? Ele tinha uma espada. Diferente de um serafins que ficava lá em Apocalipse e Isaías, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 ele vive eternamente glorificando a Deus. Um serafim, ele foi criado para adoração. Um querubim foi criado para trabalhar, para arar, para cultivar, né? Adão tinha vários ajudantes para fazer, né, toda a obra do Senhor. E aí, e eram soldados, né? E esses querubins, eles não tinham joelho, ou seja, não se dobram, não se curvam. Daí da rebelião, né? O orgulho, a vaidade. Depois a gente vai ver isso. Cujos pés eram como de um bezerro. Então eles tinham 4 rostos, 4 asas, as pernas eram sem joelho e os pés eram de bezerro. Por isso que as pessoas, quando falam sobre o capeta, imaginem isso aí, o casco de bezerro aí. E luzia como brilho de bronze polido, né? Então esse ser brilhava como se fosse o bronze. Essa era a percepção de Ezequiel. Vamos imaginar que ele está lá na antiguidade, é o que ele viu, e o mais próximo que ele podia explicar para nós era isso. E debaixo das suas asas tinham mãos de homens, e os 4 lados, assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Então, debaixo das asas, ele tinha mãos de homens aí, né? Parecido comigo e com você. Não o rosto, né? Quando ele diz que tem 4 rostos, quer dizer que o diabo pode tomar a forma de qualquer seres aí, seja de homens, seja de animais. A águia representa a santidade, que ele estava na presença de Deus, né? Então, ó, são os reinos aí. E isso é bem legal, porque o rosto de homem, ele pode habitar entre nós, e a gente não percebe, ele toma forma, né? Paulo vai falar isso, né? Acaso Satanás não se faz de anjo de luz, né? Toma forma de homem, pode viver e habitar entre nós. Tem a santidade, o selo que lhe permite, né? A águia está na presença de Deus. Né? Tem o sacrifício, que é o novilho, que é um ser que foi criado para o sacrifício, né? Do Senhor, de servir a Deus, como eu e você.
e tem a questão, né, do leão, né, da realeza, né, de autoridade, de força. Então, estas asas aí, verso 9, se uniam uma à outra e não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Né? Então, imagine, eles tinham 4 asas e elas se uniam uma na outra aí, e aí elas andavam, dependendo do rosto que estava na frente, elas iam naquela direção. A forma de seu rosto era como de homem, né, à direita. Os 4 tinham o rosto de leão à esquerda. Então, do lado direito era rosto de homem, do lado esquerdo, rosto de leão, o rosto de boi, também o rosto de água, todos os 4. Né? Então, à frente e atrás tinha um rosto de águia e de boi. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima. Cada um ser tinha 2 asas unidas, cada uma a outra. Outras 2 cobriam os corpos deles. Então, 2 eles voavam e 2 asas cobriam o corpo deles. Essa questão da santidade, de guardar aí. Cada qual andava para a sua frente e para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando iam, ou seja, eles só iam para frente, não iam para trás, não faziam esse retorno. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, assim, como um tição, né? Um carvão fervendo, aquecido, vermelho, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Imagine, né? Você vê um querubim aí. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Só uma coisa importante. Você vai entender porque eu estou falando isso. Esses seres viventes faziam esse movimento aqui, zigue-zagueavam. Eles iam para frente, mas faziam um zigue-zague. Eles não faziam curvas, né? Eles seguiam um caminho só e não faziam curvas. Por que é importante saber isso? Porque cada ser vivente tem um objeto do lado dele. Olha só, verso 15. Vi os seres viventes e eis que havia uma roda da terra ao lado de cada um deles. Como é que era essa roda? Verso 16. O aspecto das rodas e a sua estrutura era como brilhantes, como berílio. Tinham os 4 a mesma aparência, cujo aspecto e a estrutura era como se estivesse uma roda dentro da outra. Olha só. Então, ele viu uma roda, eu vou até desenhar aqui, está perto aqui, e aí você vai entender. Então, eu tenho uma roda aqui, e uma roda dentro da outra. O que você acha que parece aqui? Pensa aí. Um disco voador, né? Pensa aí. Um disco voador que faz esse movimento aqui, zigue-zagueando. Por que é importante saber disso? Porque toda vez que alguém vê um disco voador, nada mais vê do que um querubim que passou. Como é que você vai saber disso aí? Deixa aí Ezequiel, vou ler o Jó. Pega a sua Bíblia lá em Jó, no Velho Testamento, e você vai lembrar da história. Então, o verso 6, capítulo 1 de Jó, verso 6, capítulo 1 de Jó, verso 6, ele fala assim, um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Né? O diabo é extremamente mentiroso. Né?
Então, o que que ele faz aí? Ele, ele vai rodeando a terra e aí ele deixa se ver, não ele, porque é feinho demais, né? Que entre nós, se você vê um querubim, você vai sair correndo, né? Mas ele deixa se ver a roda que vai do lado dele. Apesar de ser caído, ele não perdeu aquilo que Deus deu para ele. Não estou falando a questão da graça. Isso, infelizmente, ele perdeu. Estou dizendo que a construção física, apesar de ser um ser espiritual, ele tem uma estrutura visível, né? Por isso que Ezequiel viu ele, ele deixou se ver, né? Graças a Deus que a gente não tem essa percepção muitas vezes para ver o que é espiritual e o que é sobrenatural, tá? Ó, mas amanhã a gente continua, a gente parou em uns querubins aí, né? Depois você vai ler nisso aí, e aí você pode colocar a dúvida lá. Então, a primeira hierarquia, serafins, depois querubins, a gente está falando sobre como que é o querubim, depois a gente vai falar arcanjos e anjos. Amém? Pai, quero agradecer por essa manhã abençoada que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria da Tua palavra, e possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe aí, viu? Bom dia aí.